Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 29 de novembro de 2025. Estamos aqui, de fato, no limiar de um novo ano, 30 dias, pouco mais, e vamos iniciar mais uma volta ao redor do Sol. A cada volta, mais luz, mais informação, mais consciência. E esta caminhada estamos fazendo juntos, e vocês que estão aqui, estão no mesmo barco, na mesma nave, no mesmo grupo, na mesma família de almas. Estamos nos agrupando pela afinidade, pela consciência. É óbvio que de vez em quando alguém acaba errando o trilho ou a trilha e acaba entrando aqui no grupo e não se sente confortável, mas tem a liberdade de escolha de continuar, aprender o que podemos ensinar, porque todos nós aqui estamos ensinando uns aos outros e aprendendo uns com os outros. E assim nós vamos, faltando pouco para a bandeirada final deste grande ciclo de provas e expiações na Terra, que se conclui nesta atual encarnação para cada um de nós. E neste trecho da estrada, ou neste degrau da escada, como eu gosto de dizer, que é mais fácil de compreender, a cada degrau tem uma estampa com alguma coisa escrita. É a fase que cada um chega. E nós estamos agora num momento onde esta estampa aparece na nossa frente. E a palavra que lá está escrita é a gratidão. A gratidão é um reconhecimento de que tudo o que nós vivemos, tudo o que nós sentimos, tudo o que experienciamos, foi de fato para a nossa evolução. Foi o melhor que podia acontecer para cada um de nós. Mesmo naqueles momentos terríveis, onde a dor, o sofrimento, o desânimo e até a vontade de desistir, embora muito forte, tinha uma lição importante, porque cada lição ela depende do grau da dificuldade. Se nós escolhemos como almas que somos vir aqui para esta escola, aprender o que esta escola podia oferecer, e é uma das melhores escolas do universo, já foi dito aqui tantas vezes, ao invés de reclamar, de amaldiçoar ou maldizer cada situação difícil, agora estamos começando a compreender que aquilo que cada um passou ou ainda está passando era de fato uma grande oportunidade de vencer as últimas provas para a aprovação no final da caminhada, que é a ascensão de cada alma. O diploma de mestre ascenso está já pronto para cada um de nós. Falta pouco a completar ainda este curso. Um tempo muito escasso, mas com algumas lições, com algum aprendizado, com algumas tarefas. Nós estamos agora começando a entender quem nós somos de verdade. Nós sempre imaginávamos que éramos um simples mortal, um ser que nasceu, teria que crescer, lutar pela sua sobrevivência, vencer as dificuldades e um dia iria morrer, desaparecer. E se assim fosse, qual é o aprendizado que sobraria? Nenhum. Porque se nós somos uma alma
somos uma consciência e esta alma é imortal, mas não sabíamos disso. Então tudo finalizaria, tudo terminaria ao final de cada ciclo material do corpo físico. Nasce, cresce, vive, morre e desaparece para sempre. Se fosse assim, cada um de nós pensaria diferente. Cada um de nós entraria numa disputa diária, numa guerra constante para conseguir o melhor, doa quem doer. Mas a nossa consciência diz, não, você precisa fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é ético, isso não é ético. Isso é divino, isso é profano. Então a diferença entre o profano e o sagrado, a nossa consciência sabe. E é ela que nos conduz aos caminhos que nos elevam. Porque ela sabe quem ela é. A nossa mente consciente, biográfica desse cérebro limitado, não sabe, mas a nossa alma sabe. A alma é uma centelha divina, é uma luz que saiu da fonte luminosa, criadora, porque tudo que existe no cosmos infinito é luz, é consciência. E nós somos partes do nosso eu ainda maior, mas parte do todo, parte da fonte. Nós somos a parte do Filho da Trindade, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. E nós somos parte do um, porque todos somos um. Somos um com a fonte, somos um individual, somos um na mônada, somos um coletivamente, somos um numa família. Aonde quer que você vá, aonde quer que eu vá, somos sempre um com o todo. Um com a natureza, com os vegetais, com os animais, com os minerais, com os elementais. O planeta Terra circula ao redor do seu centro galáctico, interagindo com os demais planetas e estrelas, constelações. A nossa galáxia também circula ao redor de um centro do universo, universo local, interagindo com os outros universos. Este universo local também se movimenta e interage com os outros universos, formando um multiverso. E os multiversos no seu coletivo, também em movimento, formam o cosmos infinito, que ainda não temos a compreensão do tamanho, da grandiosidade de tudo que existe. Mas quando nós começamos a olhar, analisar e entender um pouquinho de cada coisa, não precisa entender tudo, então sentimos um grande calor dentro do nosso peito e começamos a entender que somos muito mais do que acreditávamos que éramos. E aí é um sentimento gostoso, um sentimento de gratidão. Este é o sentimento que estamos agora começando a sentir e a identificar. Porque gratidão é uma palavra, mas não tem como definir em explicação em outras palavras, porque é um sentimento. A gratidão, ela nos traz uma paz. Uma paz que representa, de fato, o dever cumprido, compreendido, aceito, expandido. Porque nunca termina, não há um fim. A vida continua pela eternidade. Porque quem vive
eternamente é a nossa consciência, a nossa alma. O corpo é apenas o veículo que esta alma, esta consciência se utiliza para cada experiência, ou seja, cada reencarnação. Agora nós chegamos num tempo de expansão desta consciência, porque a luz começou a aumentar a intensidade e também a sua forma de semeadura de conhecimento, de entendimento, aliado também à elevação, o erguimento dos véus do esquecimento, porque a luz vai dissolver os últimos véus. E é por isso que hoje nós entendemos muito mais do que se entendia há pouco tempo, alguns anos. Aquela frase que diz: hoje eu sou um pouco melhor que ontem e amanhã serei um pouco melhor que hoje, poderíamos aqui também dizer que cai bem neste áudio de hoje, porque quando nós começamos a expandir a consciência, nós começamos a avançar numa velocidade nunca antes experienciada. Aquilo que levava séculos, leva agora alguns anos, poucos anos. Já foi dada esta informação aqui várias vezes. Então, aquilo que nós imaginávamos que poderia vir daqui 500 anos, pode vir dentro de 5 anos ou até menos, porque o tempo se acelera cada dia mais. Porque a aceleração do tempo, na verdade, é esta expansão de consciência. Se antes a consciência se expandia lentamente, o tempo parecia parado, quase não andava. Porque o tempo é uma ilusão. Claro que nós temos aqui o calendário com as horas, os minutos, os segundos, os dias, as semanas, os meses, os anos, mas isso é apenas para se situar dentro daquilo que era e que vai deixar de existir. A consciência, quando ela se expande, ela apressa o tempo, porque ela consegue acessar o passado cada vez mais longínquo e também um futuro cada vez mais distante nos termos do entendimento de hoje. Uma consciência mais elevada, já da quinta dimensão, que nós vamos atingir dentro de algum tempo, saberá do seu passado e do passado dos demais também, e saberá também aquilo que vem no futuro. Porque a linha de tempo linear deixará de existir, uma vez que a consciência pode avançar, recuar o tempo todo como quiser e quando quiser e o tempo que desejar. Tudo será conhecido porque tudo é consciência, e essa consciência que eu estou dizendo aqui que somos nós, então nós somos esse conhecimento, nós somos essa história, nós somos o passado e somos o futuro. Parece difícil hoje ainda de compreender, mas aos poucos, vocês que têm desejo forte e ardente de entender, de aprender, e eu sempre digo que o conhecimento passa a ser uma fome insaciável. Quanto mais se conhece, mais se quer conhecer. Então vem a gratidão por estarmos aqui nesse momento. Gratidão porque vencemos a grande e longa noite escura da alma. Tudo isso vai mudar. E mudando, mudamos o conceito também de quem somos, de quem fomos e de quem vamos ser. Nossas vidas passadas estará sempre na nossa memória
real, atual. Não é preciso que alguém nos conte, nós teremos a história escrita como um grande livro da vida. Nós vamos receber, inclusive, as informações, não somente das vidas passadas, da nossa história vivida aqui nesse planeta, que são centenas de encarnações, talvez até mais de 1000. Vamos também lembrar a nossa história galáctica, a nossa família galáctica. Qual é o planeta ou a estrela que nós vivíamos antes de vir como um fractal para este planeta Terra? Nós temos lá todas as lembranças. Obviamente, viemos com esquecimento para não atrapalhar o aprendizado aqui, mas nós vamos recuperar, porque nós vamos ser integrados àquela nossa versão de consciência. Por isso a nossa consciência vai se expandir de uma forma inimaginável. Nada que você passa ou passou é acaso. Tudo estava no teu propósito. Tudo sempre foi o melhor para cada experiência. Quando nós começamos a compreender isso, então nós vamos praticar a gratidão. Praticar a gratidão é reconhecer a importância de cada lição. É entender que tudo nos foi oferecido de acordo com a necessidade. Às vezes o remédio foi amargo, mas era o remédio que curava aquela dor. Quando você precisa se submeter a um tratamento de saúde, você acaba gastando as suas economias, perdendo o seu tempo precioso, abdicando de divertimentos, de passeios, de certos atos que te dão alegria e prazer, porque é preciso fazer uma dieta, é preciso fazer um recolhimento, um descanso, é preciso se conformar com as limitações, mas acima de tudo é preciso se sujeitar ao remédio amargo do tratamento. Muitas vezes um remédio que realmente é muito amargo, que causa muitas vezes efeitos colaterais, prejudicando outras partes do organismo físico, porque existem sempre os elementais, os elementos químicos que reagem no nosso corpo como intrusos. Então, tudo o que nós passamos em algum momento nesta encarnação ou das encarnações passadas não foi acaso, foi o remédio, foi a ferramenta, foi a experiência necessária para passar aquela fase, porque estamos aqui para cumprir o currículo desta escola. E reconhecer que tudo que chega, tudo que veio até aqui, que nós lembramos desta vida, porque ainda não lembramos das vidas passadas, é ser grato pela oportunidade. Quando nós falamos num vídeo anterior que o karma chega ao fim, a extinção do karma nada mais é do que este ponto que nós estamos. E se tem alguma coisa ainda ruim que chega até nós, é para passar aquela fase, concluir aquele trecho, subir aquele degrau da escada. Não é karma, não é problema, como eu disse num outro vídeo, é uma tarefa. Olhar para a situação e agradecer a oportunidade, porque ali tem um ensinamento, ali tem uma oportunidade de galgar um novo degrau. Então nós praticamos a gratidão
porque reconhecemos que aquilo é o melhor para nós. E quando nós somos gratos à oportunidade, a lei universal, que é o regulamento desta escola, olha para cada um de nós e diz: sim, agora você entendeu, não precisa prolongar esta dor, esse desconforto. Por isso o karma pode ser extinto no momento que nós concordamos, através da aceitação, mas uma aceitação grata, porque tem que ter a gratidão. Aceitar só para se livrar do problema não vai resolver. É preciso ser grato, mas sentindo a leveza da gratidão, não o peso da dor. O karma pode ser extinto a qualquer momento, por isso nós dizemos também em alguns textos antigos já, repetimos às vezes esta frase: a dor é uma opção. É uma opção porque nós temos a opção de entender, compreender, agradecer e soltar. Esta gratidão faz com que se dissipe o desconforto. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. É muito diferente uma coisa de outra. O sofrimento é a resistência que nós colocamos em cada lição. Quando resistimos à prática da lição necessária para o avanço da experiência humana que nós viemos aqui fazer, então nós temos a dor. É como se fosse aquela criança rebelde que não resta outra alternativa para seus pais a não ser deixá-la de castigo, porque senão ela vai se perder. Então a dor é uma opção, sim, e nós temos o livre-arbítrio de escolha. A gratidão pela oportunidade da alma estar nesta escola, por cada lição aprendida, por cada desafio vencido, por cada missão cumprida. Ah, como isto é forte, como isso enche o nosso coração de alegria, chega a dar um quentinho no peito, como se diz, porque estamos reconhecendo quem nós somos, o que viemos fazer e para onde vamos ao final de cada ciclo, porque este ciclo se fecha. Gratidão aos pais que nos deram a oportunidade de cada encarnação. E não somente os pais de hoje, mas os pais de cada encarnação. Quando reverenciamos os pais desta encarnação, estamos reverenciando cada pai, cada mãe de cada encarnação. E se você teve com esta aqui 1000 encarnações, você teve 999 pais e 999 mães antes dos atuais desta encarnação. Os pais são nossas raízes. Se nós não desenvolvemos as raízes, não fortificamos as raízes, seremos uma árvore pequena, porque se ela cresce, ela não se sustenta. E como eu já disse uma vez, às vezes nós nos transformamos num bonsai. Não pode crescer porque não tem sustentação na sua base, na sua origem, na sua raiz. Não somente honrar, mas ser gratos aos pais é uma grande escolha e uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes as pessoas entram em contato comigo dizendo que tudo está errado na sua vida. Muitas vezes eu já sinto na hora que o problema está nas suas raízes. Quando eu faço a pergunta: como está a tua relação? Ou como foi, porque muitos não convivem mais com os pais, mas mesmo que esteja longe, a relação continua. Então, como está a tua relação com teu pai ou com tua mãe? Isso reflete na vida do dia a dia. É preciso fortificar as raízes
Porque a prosperidade é o crescimento em todos os sentidos como uma árvore. É preciso, então, entender isso também. Ser grato pelos pais. Por mais dificuldade que tenha havido, os pais nos deram as oportunidades que nós precisávamos para essa experiência, porque sem eles não haveria encarnação, não haveria oportunidade, não haveria evolução. Ser grato também à família que nos acolheu, porque a família é o grande laboratório de almas. A família de sangue, ela une pela consanguinidade. Obviamente, há um conceito de que devemos nos amar dentro da família. É uma ligação forte, por mais que haja dificuldades, mas pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, e é para toda a encarnação, por mais que se afaste. O grupo familiar, ele trabalha de forma coletiva e mais apressadamente as pendências de cada um, porque um se atrita com o outro como as pedras de um rio, que perdem as suas arestas até se tornarem lisas e arredondadas. E assim nós polimos a nossa alma, muitas vezes, nos atritos familiares. Então é uma oportunidade de avanço, de evolução. Ser grato. A família que nós pertencemos é uma forma também de eliminar as pendências e o karma. Porque quando eu falei num vídeo anterior que o processo de cura passa por 3 fases. A compreensão, porque sem compreender não se aceita. A aceitação, que vem depois da compreensão. Então, compreender para aceitar. E aceitar, ou aceitando, nós dissolvemos o problema, o karma. Soltamos aquela dor, aquele sofrimento. Compreender, aceitar, soltar. Mas só aceitamos e soltamos quando sentimos a gratidão pela oportunidade. Então, vamos trabalhar também esses 3 pilares, ainda dos karmas pendentes. Agradecer à família pela oportunidade, agradecer à nação que nos recebeu, porque os povos se reúnem por afinidades também como uma grande família, numa forma de nação. Cada nação tem as suas características, seus governantes, do bem ou do mal, porque precisam também, não é coincidência, é uma programação do próprio universo, dar oportunidade. Aquele povo que tem um governante corrupto paga o preço. Mas paga o preço não do corrupto, paga o preço que tem ainda que pagar pelas suas escolhas desta vida ou de vidas passadas. Aquele povo que tem um governante voltado a servir de fato o povo, tem o mérito de estar ali, porque já quitou as suas pendências que o outro povo ainda não quitou. Então são os aprendizados coletivos, os bônus e os ônus coletivos, em forma também de nações, de povos, e assim por diante. Agradecer a natureza que nos inspira. Quanta coisa nós aprendemos com a natureza. Olhar a natureza, contemplar a natureza e entender a natureza é entender a nós mesmos. Nós fazemos parte da natureza, nós não somos separados. Quando nós olhamos a natureza e observamos e aprendemos com ela, nós entendemos a nossa vida. Comungar com a natureza é se alinhar com as energias de Mãe Gaia. A nossa mãe de consciência, de frequência, que nos ajuda a alinhar-se naquilo que precisamos. Agradecer a cada pessoa que caminhou
com cada um de nós. Se nós estamos numa encarnação, nós estamos numa viagem entre um ponto e outro, mas temos também as encarnações anteriores, que não lembramos, que são os trajetos percorridos antes deste que conhecemos. Não vamos lembrar das pessoas que nos acompanharam em outras encarnações, mas temos as que temos agora nesta encarnação. Nesta encarnação, muitas pessoas se aproximaram, muitos se afastaram. São as companhias da viagem. Um embarca aqui, outro desembarca lá, e nós vamos continuando e vamos vendo pessoas diferentes a cada trecho da estrada. Agradecer cada uma que cruzou o nosso caminho, porque não foi acaso. Foi o universo que nos colocou por afinidade pessoas que nos deram a oportunidade de experienciar, de curar, de exercitar a nossa consciência e aprender algumas lições, ou cumprir com a missão também. Enfim, tudo é oportunidade. Muitas pessoas foram importantes, tanto na alegria, quanto na dor, no amor e no aprendizado de um modo geral. Se você fizer uma análise da tua vida, você vai ver quantas pessoas passaram ou cruzaram com você. É interessante que a maioria das pessoas lembram daquelas que nos causaram mal. Se você começar a pensar nas pessoas, você vai lembrar mais facilmente as que te causaram problemas do que aquelas que te causaram momentos bons. Porque mesmo quando foi um problema, foi aprendizado, mas é comum lembrar dos momentos difíceis e não dos bons momentos. Mas faça um esforço, veja quantas pessoas cruzaram o teu caminho, estão cruzando, estão andando hoje junto contigo. Todas foram importantes, porque aquela que não tem importância é aquela pessoa que cruza com você, você nunca viu, nunca conheceu e nunca mais vai ver. É apenas mais uma pessoa dentro da humanidade que é enorme. Mas aquelas que, de certa forma, interagiram com você. Seja grato. Seja grato porque a gratidão ajuda a fechar o ciclo mais rapidamente, mais amorosamente, mais pacificamente, mais suavemente e mais tranquilamente. Nós temos o livre-arbítrio de criar um final mais suave ou um final mais difícil para esse trecho que ainda falta. Concluir esta última encarnação das provas e expiações no planeta Terra. Agradeça às pessoas, não precisa falar para ela. Sinta. Tem gente que diz, eu tenho que ir lá agradecer, eu tenho que ir lá pedir perdão, eu tenho que dizer que eu perdoei, tenho que... Não tem que nada, tem que apenas sentir. É o sentir que fica impresso na alma, no universo. O universo não lê palavras, já disse isso tantas vezes. O universo lê emoções, intenções, desejos, vontades. Então não perca tempo, apenas sinta, mas sinta com amor. Sinta a gratidão. Porque quando você é grato, o universo diz, muito bem, você agora está atraindo mais disso, porque isso é bom, e é bom de verdade. É a mesma coisa quando reclamamos, quando odiamos, quando ficamos raivosos, nós atraímos mais daquilo, porque nós vibramos naquela emoção, e o universo não lê palavras, ele lê a emoção, ele vai dar mais. É como se fosse um combustível, o carro está andando na estrada, está gastando combustível, de vez em quando tem que parar num posto e abastecer. Então seja grato.
Seja grato com tudo e todos. Eu acho que tudo que tinha para dizer hoje foi dito. Mas antes de finalizar, e falando em gratidão, eu gosto de, às vezes, dizer alguma coisa aqui da minha vida pessoal, particular, porque são exemplos como a vida de vocês, são esses recheios que nos trazem alegria, lembranças e nos trouxeram até aqui. Hoje eu quero dizer aqui que eu sou muito grato entre tantas pessoas, e sou grato a vocês que estão aqui, que acompanham, mas eu quero aqui destacar uma pessoa, eu já falei aqui algumas vezes, eu devo muito do meu conhecimento hoje, do meu despertar também, porque andamos juntos, numa caminhada não longa, de 8 anos, mas o suficiente para alavancar os degraus mais difíceis, porque não sei se eu teria conseguido chegar até aqui. Talvez demorasse muito tempo, talvez nem chegasse, sem ela. Uma pessoa que eu, às vezes, cito aqui, até divulgo, às vezes, o trabalho dela, porque eu conheço o potencial, se eu tive esse proveito, se eu tive o aproveitamento, é porque, de fato, ela me ajudou e eu sou grato. Eu falo aqui da Dinara Esquio. Este tempo que andamos juntos completou uma lacuna que estava em mim. Por isso essa gratidão. E é por isso que às vezes eu anuncio o trabalho dela, porque ela se dedica de corpo e alma a esse trabalho. Eu sei da capacidade, do amparo que ela tem. Eu conheço a equipe espiritual dela. Em 8 anos, eu aprendi, é uma equipe diferente da minha. Mas muito importante, e hoje eu tenho gratidão também para essa equipe espiritual dela, porque eles também me auxiliaram. E eu lembrei aqui que alguns de vocês pediram para relembrar quando ela faz, né, os cursos. Os cursos não. Embora ela tenha lá dentro do blog dela algumas coisas que dá para adquirir e vai aprofundar o conhecimento de cada um. Mas eu estou aqui anunciando, a pedido de alguns de vocês, que a inscrição daquela última etapa da jornada da cura quântica, que é a parte do auto-amor, vai encerrar agora o dia 10 de dezembro. Faltam 12 dias. Então, apenas um lembrete. Muitos dizem, é propaganda. Não, não é propaganda. Se não fosse alguns de vocês que me pedissem, eu não estaria aqui divulgando, porque não é uma divulgação, é apenas um lembrete. Apenas para lembrar que a inscrição fecha dia 10 do 12 e depois tem os 21 dias do tratamento. Começa logo depois, tem que ver lá no blog o dia que começa e termina, se não me engano, dia 1 de janeiro. Fechando o ano, fechando um ciclo. Se você tem interesse, se você tinha esquecido, vai lá. Eu vou deixar na descrição do texto e no primeiro comentário o link da inscrição e também o link do WhatsApp dela. É apenas um lembrete. Eu sei que muitos de vocês gostam da informação, gostam de novidades, e as novidades foram dadas aqui. Mas 1 minuto a mais, 1 a menos, não vai fazer diferença para quem permaneceu até o final do vídeo de hoje. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. E hoje eu finalizo também um sentimento de gratidão, já que falamos da gratidão. Gratidão por cada um de vocês que acompanha esse trabalho, porque eu sei que estamos juntos nesta caminhada. Namastê.